Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Reviver. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o pastor Moisés Leopoldino, um amigo, um pregador, um exímio pregador da palavra de Deus, um homem chamado por Deus, que tem impactado a nossa nação com uma mensagem avivalista, uma mensagem de relevância para a nossa sociedade e para as igrejas do Senhor. E eu quero saudar, pastor Moisés, você com a paz do Senhor, que vem da Assembleia de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Pastor Vinícius, uma alegria poder estar aqui no Pode Reviver, na sua companhia, e também podendo, de alguma forma, ser útil ao reino de Deus, desejando a paz de Cristo a todos os meus irmãos. Amém. Pastor Moisés Leopoldino, nós somos de uma geração, eu posso dizer assim, raiz, né? O senhor vem aí de uma geração de pregadores, onde teve aquele marco de pregadores do século passado, eu posso dizer assim, onde nós aprendemos muita coisa, né? E o caminho que nós vimos os nossos pais na fé começarem era um caminho da oração. A oração, eu fui formado, fui criado, né, através da oração. Não se fazia sermões sem oração, né? Hoje se preocupa muito em desenvolver o sermão de forma expositiva, mas na escrita, o que é que eu vou pregar, a frase do efeito, né, aquela frase na hora certa, a fórmula, né, o que é que vai dizer. Mas a oração ainda é a chave, pastor. Ainda é a chave. Sempre foi e sempre será. Só não vai precisar na eternidade, porque lá a gente não precisa orar. Mas... E nós estamos vindo dessa geração que ora. Nós somos a geração que ora, né? Estamos conservando isso. Né? Quem não ora... É porque Deus, ele tem muitas formas de falar conosco. Mas ele só nos deu uma fórmula para falar com ele. Tem que orar. E como era antigamente para pedir a Deus um sermão? Até hoje, né? Mas eu acredito que o que não vem da oração, desse contato com Deus, o senhor estava falando aí agora sobre essa nova fórmula e tal, a quantidade de pessoas que está pegando mensagem na inteligência artificial. Meu Deus. Mensagens prontas, né? Ele fala um nome de um personagem ou um tema e a inteligência artificial entrega para ele a mensagem pronta. O senhor concorda comigo que se a mensagem foi feita pela inteligência artificial, o resultado dela vai ser o quê? Artificial. Se uma mensagem nasce do Espírito de Deus, o resultado dela vai ser o quê? Espiritual. Meu Deus. Tudo que nasce da carne é carne. É carne. E o que nasce do Espírito é Espírito. É Espírito. Tudo que nasce da vontade carnal, o resultado também é carnal. E tudo que nasce do Espírito é Espírito. Então, eu vou ficar com a receita antiga. Eu vou ficar com a receita antiga porque ela funciona melhor. Mas, pastor, vamos relembrar aí como de experiências assim, você lembra de experiências marcantes daquele negócio, daquelas experiências que a gente tem de passar 3 dias de consagração, de ir para o monte, O que você recorda assim Claro que todos nós conservamos, né, a oração de subir no púlpito em temor, mas o que é que você tem dessas... Pastor, eu tenho algumas experiências, mas teve uma que... Algumas eu já até posso ter esquecido, mas tem uma muito marcante. Eu já era casado. Eu tinha um amigo, um companheiro de oração chamado Saulo. E eu chamei ele para fazer um propósito que a gente nunca tinha feito. Deixando bem claro para os irmãos aqui, que isso aqui não é uma forma de induzir você a fazer isso, pelo amor de Deus, tá? Isso é uma experiência minha. Experiência não é doutrina, né? Totalmente pessoal. Eu e o Saulo, a gente subiu para o monte uma vez, juntos, eu e esse amigo, levamos uma barraca, levamos 1 litro de água e um cobertor. 2 cobertores, né? A gente subiu num domingo à noite.
depois do culto. E a gente fez um propósito de orar cerca de 9 horas por dia. E o restante do tempo passar meditando, cantando, dormindo um pouco. A gente subiu no domingo, ficamos de domingo para segunda. Ficamos a segunda, virou a terça. Ficamos a terça, virou a quarta. Meu Deus. Ficamos a quarta, virou para a quinta. Quinta-feira, meio-dia, eu disse para ele, eu cheguei agora no meu limite. Nós vamos descer, mas passamos lá 4 dias em consagração absoluta. Foi uma experiência bem sobrenatural. Vivemos coisas assim, maravilhosas ali. E foi um teste também de resistência, né? Tem muita gente que diz assim, Deus, não é pelo muito falar, Deus não quer isso. Jesus já morreu na cruz. Sim, Jesus morreu na cruz para me salvar. Agora, o Jesus pagou o preço dele. Quem vai pagar o meu sou eu. Né? A salvação é pela graça, o reino de Deus é tomado à força. Muitos dessa geração não sabem o que é isso. Não. Falar de preço, padecer, sofrer, jejum, angústia, não, isso aí é um escândalo para as pessoas. Mas eu tive várias experiências. Uma vez eu tive uma outra experiência de estar em casa orando sozinho, eu morava sozinho, não era casado ainda. E eu queria ver até quando eu conseguia orar. Eu fui orando, orei algumas horas, acho que cerca de umas 5 ou 6 horas. E naquele dia, Deus abriu a minha visão espiritual e eu estava ajoelhado no chão, eu estava de rosto no chão orando e ao mesmo tempo eu estava de pé, vendo tudo. Meu Deus. E vinha um demônio, um espírito, como se fosse um cachorro, e ele ficava latindo e rosnando com muita raiva ao redor ali de onde eu estava orando. E aquele dia eu percebi o quanto a oração incomoda o inferno naquele dia. O diabo odeia a oração. Ele tem um pavor à oração, porque tem métodos que nós usamos que são de crentes, são espirituais, mas a oração ela mexe com o reino espiritual totalmente, absurdamente. Eu tive muitas experiências com a oração. Ainda hoje, oro, talvez eu não consegui manter o mesmo nível de oração, mas por graça e misericórdia de Deus, eu não abandono a oração. Às vezes a gente que é raiz usa até um termo. Hoje eu não sou crente, não, mas já fui crente a orar. Mas eu ainda, por misericórdia de Deus, eu ainda valorizo muito a oração. A oração. Graças a Deus. Experiências que marcaram e que a gente sabe o caminho, né, pastor? Tem que orar. A gente sabe o caminho que é buscar. E Jesus fala que a oração, eu estou dizendo o que Jesus diz, tá? Não estou dizendo que você não tem que sentir prazer em orar, claro. Mas Jesus não fala sobre o prazer de orar. Jesus fala sobre a necessidade. O dever, né? Então, a oração é mais uma necessidade e um dever do que um prazer. Então, se você for olhar essa questão de vontade, querer, no sentido de... Não esqueça isso aí. Você tem que acordar com sono, você tem que ir se arrastando, tem que ir. Orar é um dever. Como trabalhar. Tem dia que você levanta de manhã e não quer trabalhar, mas você tem que ir. E o prazer, muitas vezes, vem com desenvolvimento, né? Isso. E nem sempre vem. Tem dia que você vai orar porque é o seu dever. Orar. Lembra de... Mas eu digo assim, um relacionamento sim. de oração, né? Claro que isso aí que o senhor está falando, eu já ia entrar no próximo assunto, que é essa geração que fala assim... Eu orei, por exemplo, o senhor falou e não foi sensacionalista. Você falou aí, eu orei... Fui 4 dias para o monte, fiquei de jejum, o senhor desceu. Se fosse a geração de hoje, mentirosa, sensacionalista, saí de lá, 5 anjos me pegaram, saí voando, né? Porque eles acham que a gente que Deus tem a obrigação de a gente entrar, feita a geração que... Eu fui no banheiro, Deus falou comigo. Eu estava na sala, Deus falou comigo. Meu irmão Abraão era crente, Deus só falou com Abraão 5 vezes. Né? A geração que Deus fala toda hora, que é isso. Né? Então, essa questão, quando eu falo a questão do prazer, é questão de você, quando desenvolve uma vida de oração, você percebe que você ora hoje pelo dever, você é como se não visse nada. Né? Isso, o céu está de bronze, eu orei... Né? E a oração é assim, tem dia que você batalha 2 horas em oração. Isso. E sente aquela guerra. Guerra travada. Tem dia que você abre a boca... Aí o céu está aberto. Com 5 minutos... O céu está aberto. É uma engrenagem, né? Aí é onde você sente talvez esse prazer, e aí porque você gerou no dia anterior e perseverou.
É igual o exercício físico. Você não vê que o exercício físico ele cobra de você enquanto você está caminhando, correndo, levantando peso na academia, e logo após você terminar o exercício físico, não tem aquela sensação Isso. de bem-estar, Isso. né, de dever cumprido. A oração também é assim. Isso. Quando você termina de orar ou termina seu jejum, te dá essa sensação gostosa. Isso. Cumpri meu dever, né? Consegui. Eu fui lá, tentei fazer o meu papel. Porque muitos desistem da oração por essa falta de resultado imediato que está sendo pregado. Você vai orar e vai aparecer um anjo, você vai orar e vai fazer isso. O senhor já percebeu que a maioria, assim, 90% dos crentes, eles sentem saudade de quem eles eram. E geralmente eles sentem saudade do início da fé. Poxa, quando eu era novo convertido, eu congregava bastante, eu orava bastante, eu queria ir em todos os cultos, eu não importava com quem estava pregando, eu não ia atrás de celebridade, Deus me acordava de madrugada. Por que o senhor acha que é tão comum essa experiência no começo da fé? Não tem muito a ver com Obed-Edom? Obed-Edom estava na casa dele, passando as lutas dele lá com o campo, com a família. A arca de Deus, quando Uzá morreu, a arca de Deus foi levada para a casa de Obed-Edom. Então ela entrou lá de graça, ele não foi buscar, ele não pediu, ele não pagou o preço por isso, a arca entrou. A arca entrou na casa dele, mudou a vida dele, mudou o campo, mudou a família, mudou tudo. Mas só que 3 meses depois, Davi foi lá e buscar. Quando Davi foi buscar a arca, pode ler no texto e acompanhar a história dele. Abençoou em tudo. A Bíblia diz que quando a arca saiu da casa de Obed-Edom, ele saiu também. A arca foi para Jerusalém, ele foi também. Ele se tornou guardião da arca, ele se tornou... ele teve vários cargos depois dentro do reino de Davi ali, mas a arca que foi até ele no começo, ele teve que ir atrás dela depois. Quando você é novo convertido, a arca vem de graça. Meu Deus. Só que você vai crescendo na fé, no entendimento, agora você tem que ir atrás. Por isso que esse é o nosso dever. Eu não senti vontade de pregar, eu não tenho que ter vontade de cultuar, eu não tenho que ter vontade de orar, eu tenho que orar. Eu tenho que ler a Bíblia. Isso aí é uma... quando Paulo vai falar sobre a pregação, não sobre a oração, ele diz que esta é uma obrigação que me foi imposta. Então, eu tenho que fazer. Não é uma questão de religiosidade, é uma conduta de vida cristã mesmo, é os deveres da vida cristã, né? E eu percebo que através da oração, o que a oração gerou na nossa vida, gera na nossa vida, né? Tudo, né? Tudo a oração gera, mas as experiências que nós tivemos, foram através da oração. É uma geração igual a nossa, que acredita extremamente apenas no conhecimento humano, que o conhecimento é extremamente libertador, até porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta do conhecimento. Só que esse conhecimento de Deus não é só o conhecimento da letra, do escrito. Eu conheço pessoas analfabetas que conhecem muito mais a Deus do que um teólogo. Mas como pode? Se o teólogo conhece tudo sobre Deus, o que está escrito sobre Deus, e alguém que não tem tanto acesso à escrita, à letra, à teologia, pode conhecer mais a Deus. Porque a oração te faz conhecer Deus profundamente. A Bíblia diz que ninguém conhece profundamente o homem senão o Espírito do homem. E ninguém conhece profundamente a Deus senão o Espírito de Deus. Eu conheci pessoas iletradas que conheciam a Deus profundamente através da oração. A oração é uma arma poderosíssima, né? Mas, sem desprezar o conhecimento, claro que é extremamente necessário, mas eu não vejo muita vantagem na vida desse pessoal que lê demais, estuda demais e não tem uma vida de oração. Não ora nada. Lê demais e não lê nada. Lê muito e não ora nada. Não sei, eu sou meio desconfiado. Falar em pessoas iletradas e pessoas foram, pelo menos na minha vida, mulheres que marcaram a minha vida. Eu acho que você deve ter tido alguma experiência, pastor, com isso. Os pastores. Pastor, alguma mulher, alguma irmã, algum pastor. Pastor, pode falar a verdade para o senhor? Quem construiu, quem preparou o caminho, todo foi eles. Principalmente na nossa igreja, na Assembleia de Deus. Quem fez tudo foram eles. Quem veio depois pegou o bonde andando. É verdade. Pegou o bonde andando. E vou falar a verdade para o senhor. A gestão deles funcionou muito mais. Na gestão deles, a igreja era outra. Os crentes eram outros. As manifestações eram outras.
A impressão que eu tenho é que a geração mais inteligente está fracassando mais que a geração que sabia menos que eles. Agora, pegue a vida de oração dessa geração passada, de temor, de abstenção às coisas do mundo. Era uma geração abnegada, né? Entregue a Deus. Conheci santos homens de Deus, que nunca foram doutores em nada, mas eram profundamente conhecedores de quem era Deus, através da oração e da base do evangelho que eles conheciam só o básico mesmo. Aquele negócio de Deus avisar as coisas. Agora, ó, pastor, eu não perco tempo, eu estou aqui num podcast, mas eu não perco tempo em alguns tipos de discussões. Eu fico vendo aí as pessoas discutindo, não é bem assim, o original não é assim, Isso. Foi para aquele tempo, foi para aquela época. Enquanto eu viver, eu vou ficar com a fórmula antiga de pregar o evangelho. A Bíblia diz que a gente não pode se afastar da simplicidade do evangelho. Eu acho que estão complicando demais. Isso. Entendeu? Você ouve a coisa de um, ouve uma coisa de outro. Agora a Bíblia se tornou obsoleta, se tornou ultrapassada. A Bíblia agora não é mais a palavra de Deus, é um livro que fala sobre Deus e por aí vai. E as pessoas confusas. Agora, a Bíblia diz que a árvore, você não conhece ela pelas folhas, não. E nem pelo seu nome, pela sua glória. Você conhece ela pelo fruto. Então, se você pegar esse pessoal antigo aí que o senhor falou, o fruto fala muito mais deles do que eles mesmos. Agora, a gente pega atualmente esse pessoal aí que conhece tanto, gente de família destruída, gente no terceiro, quarto casamento, gente que duvida hoje do que está escrito, refuta o que está escrito. Eu vou ficar com o que eu aprendi, é um direito meu. Eu vou ficar com o que eu aprendi. A forma que eu estou pregando, eu não vou mudar. Estou decidido a não mudar. Se um dia não der mais, eu paro. Eu volto a pregar na praça, nos ônibus, como eu pregava. Mas mudar, eu não vou mudar. É uma decisão que eu tomei e está tomada. Escolhemos pregar a verdade, né? Não volto. Vou ficar com a fórmula antiga, eu prefiro assim. Glória a Deus. A comida do fogão de lenha ainda continua sendo uma comida mais saudável. Esses homens, essas mulheres realmente marcam gerações, e os testemunhos também deles, né? Aqueles testemunhos de Deus avisar que a gente estava chegando na casa. E tudo se resolvia orando, né? Orando. Uma mudança de igreja, obreiro, uma mudança de dirigente, uma mudança de líder de departamento. Tudo se resolvia orando, tudo. Então... Festividade para convidar cantor, pregador. Pastor, quem era o cantor tinha que orar, jejuar. Quer arrumar uma briga comigo, pastor? Quer arrumar uma confusão comigo? Fale dos velhinhos e das velhinhas da igreja. É falar e arrumar uma briga comigo. Esses dias uma moça me questionou, mas não foi publicamente, e eu repreendi ela severamente. Falei, filha, deixa eu falar uma coisa para você. Você é uma patricinha que nasceu na igreja ontem. Você não tem uma marca de oração no joelho. Você não sabe o que é visita. Você não sabe o que é uma visita carcerária. Você não sabe o que é um culto no lar. Você não sabe o que é andar a pé para congregar. Você não sabe o que é atravessar um rio para tomar uma ceia. Você não sabe o que é andar na chuva para ir para o ciclo de oração. Você é uma dondoquinha de igreja. Você está querendo falar o quê, filho? Você pegou o bonde andando. Provavelmente. Você não deve ter experiência nenhuma com Deus. Segura a tua onda aí e respeita a história de quem veio antes de você. Quando eu converso com qualquer pastor que fala mal da geração passada, eu bato boca até a Terceira Guerra Mundial e eu defendo esses pastores até o fim. Entendeu? Nós pegamos o bonde andando, nós não construímos nada. Nós não fizemos nada. Quando nós chegamos, a igreja já estava feita, o evangelho já estava pregado, o evangelho já estava expandido. Eu conheci um pastor Vinícius, que caminhava 70 quilômetros para levar ceia para um crente. Quando ele chegava lá, o irmão tinha que colocar os pés dele no sal, na água com sal, para curar as feridas e os machucados do pé. Na chuva e no sol. Todo mês, uma vez por mês. 70 quilômetros andando para levar ceia para um crente. 70, pastor? 70 quilômetros a pé. Agora você pegar uma geração que tem internet, tem carro, tem tudo fácil, e falar mal dos velhinhos, essas velhinhas... Esse dia, essa moça aí falou isso aí para mim. Essas irmãzinhas do coque. Falei assim, pois é, irmã.
É ela que construiu o caminho para você estar em cima. Essa passarela que você está em cima, andando em cima dela, e foi essas irmãs que construíram. Você pegou o bonde andando. Esses pastorzinhos, esses obreiros novos de meia tigela que entrou aí, que falam mal dos pastores antigos, fizeram nada. Pegaram tudo pronto, tudo construído, pegaram o caminho andado já. Entendeu? Então, para a gente falar da geração passada, dos pastores, das irmãs, a gente tem que lavar a boca com ácido. Porque a gente não tem moral nenhuma para falar deles. O povo que construiu realmente uma história, um legado. Eu tenho um extremo respeito. Nós também. Extremo. Respeito absoluto, total. Bato continência para eles. Que conservemos, né, a oração, o jejum, que é o que traz resultado à nossa vida espiritual, à nossa vida cristã. Nós já estamos nesse mundo de lutar contra o sistema. Até o extremismo deles, dos pastores antigos, não era maldade nenhuma, era extremamente zelo. Eles tinham um zelo. E é melhor grande. O excesso do que a falta, né? Eles tinham tanto zelo pela igreja que eles tinham medo da igreja ser contaminada, dos irmãos ser contaminados por alguma inovação, por alguma coisa errada. Então, aquela proteção que eles tinham era uma forma de resguardar os irmãos, de proteger. Muito melhor do que um obreiro que não está nem aí com a tua vida. Que é um mau exemplo, um mau testemunho, que não te adverte, que diz para você que você pode tudo. Eu prefiro alguém assim. Eu prefiro 100% um radical do que um liberal. Verdade. Eu prefiro. Que pelo menos o radical ele corta o mal pela raiz e não deixa virar ramo. Verdade. Entendeu? Se você pegar as histórias dos juízes, dos reis, os melhores reis foram os duros. Todo rei bonzinho que permitiu o povo fazer, daqui a pouco tinha altar de Baal, poste de Azerá, tinha sacrifício no alto dos montes a outros deuses. Quando o rei era radical, ele derrubava tudo, instituía o culto a Deus, colocava punição para quem... Eu prefiro um pastor conservador e radical do que um pastor extremamente liberal, mas tem muito a ver também com o meu contexto de vida. Eu acho que cada pessoa tem o direito de ser o que quer. Eu tenho o direito de ser assim, eu vou ser assim. Verdade. Que conservemos. Pastor, uma das suas pregações, você falou esses dias, e essa pregação sua tem falado muito a Igreja do Senhor no Brasil e fora, né? Sobre o pecado de uma forma geral, e você falou algo muito forte na pregação, que foi sobre pecado moral e pecado espiritual, né? Você citou um trecho que os pecados morais, eles sempre existiram, né? Porque às vezes a gente vive num mundo e as pessoas falam assim: nós estamos num mundo onde a perversão, a sexualidade, a pornografia está demais. Mas existia essa perversão já existia sexual lá em Sodoma e Gomorra, né? Na época de Noé já tinha toda essa sorte de pecado. Então, existia. E essa questão do pecado moral e do espiritual que você falou, foi uma questão que marcou muito. Porque muito. A igreja, pastor, agora vamos tocar aqui num assunto bem, entre aspas, apesar de não ser uma pessoa polêmica, o assunto é polêmico. O pecado moral na igreja, ele sempre foi acentuado. Quando você diz assim, olha, o João caiu, as pessoas já vão associar imediatamente a algo sexual, a adultério, prostituição. Então, toda vez que se fala em pecado, as pessoas já pensam logo em algum pecado relacionado à sexualidade, né? Adultério, fornicação, prostituição, e etc, etc. E eu vejo assim uma deficiência gravíssima. Porque quantos adúlteros eu vi ser disciplinado? Corretamente. Quantos fornicadores? Corretamente. A disciplina tem que ser aplicada. Mas pode ser que já houve, claro, existem as exceções.
Eu nunca vi um fofoqueiro ser disciplinado. A Bíblia diz que tem 6 coisas que Deus detesta e tem uma que ele abomina. É o que dissemina fofoca. Semeador de contendas. Contenda entre os irmãos. O pecado da fofoca, biblicamente, é mais grave, muito mais grave do que o pecado do adultério. E o fofoqueiro deita e rola. E não é mal visto. Às vezes é tolerado, é suportado o tempo todo e não existe uma disciplina para ele. Vamos pegar a soberba, pastor. Quantas pessoas soberbas tem no meio evangélico? Aqui o nosso contexto é evangélico. Não vou nem falar das outras pessoas. Se o senhor pegar os pecados da concupiscências da carne, eles são ligados a Adão. Porque isso nós herdamos do homem caído. A ira, os pecados, todo pecado que seja concupiscência da carne, não é nem do diabo, é da carne. Andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Agora, Adão foi soberbo? Não. Em que momento Adão foi soberbo? Adão nunca foi soberbo. Quem foi soberbo foi o diabo. Então, quando um homem fica irado, Deus lembra de Adão. Quando um homem fica soberbo, Deus lembra de quem? Meu Deus. De Lúcifer. Porque a soberba não é pecado de Adão, é pecado de Lúcifer. Então, um soberbo, ele não parece com um homem caído. Ele parece com um anjo caído. A soberba é um sentimento luciférico, demoníaco. É forte. E é lotado de gente soberba na igreja. Gente que tem um sentimento, gente que parece o diabo. Qual que é o pecado imperdoável? A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado moral mediante a carne. Eu não estou dizendo que esses pecados não são graves. Eu estou dizendo que os pecados espirituais têm consequências muito mais severas do que os pecados carnais. A desobediência é considerado como o que na Bíblia? Pecado de feitiçaria. Feiticeiro. Um desobediente é chamado na Bíblia de feiticeiro. Ó, que consequência terrível. Então, a gente acentua demais os pecados morais e esquece que a severidade que existe nos pecados espirituais. Muito forte isso aí. Muito desobediência, forte. Soberba, inveja, blasfêmias, irreverência. Você falou soberba em relação, se parece com Lúcifer. E a gente fala às vezes soberba, inveja, desobediência. E as pessoas, assim, às vezes a gente pensa, eu não me encaixo nisso, né? Eu não sou isso. Mas vamos definir aqui o que é soberba. Altivez de espírito, né? Um exemplo prático. Um orgulho exacerbado, né? Uma petulância, uma arrogância exacerbada. Você querer ocupar um lugar que não é seu, no sentido espiritual. Você não é tudo aquilo. Entendeu? Você quer ser mais do que você é. Você se acha superior, você se acha maior. Você acha que o lugar que você está, é menor do que o que você merece. Você se acha melhor do que os outros, superior aos outros. Né? Por isso que Jesus disse assim, olha, vocês querem aprender? Aprender de mim. Aprendam de mim. E humilde. De coração. Porque a gente também não pode confundir humildade com pobreza. Tem pobre que mora debaixo de um viaduto que é soberbo. Tem gente que é rico, mora dentro de um palácio e é humilde. Entendeu? Tem nada a ver com classe social, é um estado de espírito. Isso aí. Tem muita gente soberba. E a questão dos pecados... E Deus resiste o soberbo. Resistir é eu estar falando com o senhor, que o senhor virar as costas sabendo que eu estou falando e não quer me ouvir. Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Ele mostra a face para o humilde. Adiante da humildade vai a honra, mas a soberba precede a ruína e a queda. Meu Deus. E os pecados espirituais, isso aí foi muito forte que você acentuou. Porque muitas vezes a gente realmente acentua demais os pecados morais, mas esquece que esses pecados espirituais... A sua falta de perdão. A falta de perdão faz pessoas morrerem cancerosas, deprimidas. A míngua dentro da igreja. Tem gente que está dentro da igreja e não perdoa ninguém. É um pecado espiritual. É uma coisa abstrata, não é palpável.
Não é uma coisa que você tem como cometer com a sua carne, com a sua mão. É totalmente abstrato. É uma coisa totalmente espiritual. Tem gente que não consegue perdoar por nada. Tem pessoas que têm dificuldade extrema de perdoar. E a Bíblia diz que se vós não perdoardes o vosso irmão, o vosso Pai que está no céu também te perdoa não. Deus também te perdoa não. Foi um princípio que Deus colocou. A frieza espiritual. A Bíblia diz, enquanto estiverdes orando, perdoai. Seu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai lá, reconcilia com teu irmão, volta e entrega a tua oferta. O perdão é algo seríssimo. Pecado espiritual, tem gente que não perdoa. Gente odiosa, rancorosa, cheia de raiz de amargura. A frieza espiritual. Só que a igreja que eu digo evangélica, né, as denominações, acentuou demais os pecados morais e permitiu que os pecados espirituais ganhassem força. O que mais existe na igreja, nas denominações, é gente fofoqueira que destrói a vida dos outros com calúnia, com difamação, com falso testemunho. Gente soberba, gente desobediente, facciosa, litigiosa. E esses pecados são bem tolerados. Né? Esses pecados são bem tolerados. Mas os pecados espirituais têm uma consequência até mais pesada. A frieza espiritual, por exemplo, né? Ele diz que o amor de muitos se esfriará, e disse que a gente não deve ser, antes fosse morno, antes fosse frio ou quente, né? Frio ou quente, mas não que fosse morno, né? Então, porque o morno é enjoativo, né? O morno está dividido, ele é um pouquinho de frio e um pouquinho de quente, ele é indeciso, né? Ele não tem uma a falta de fervor espiritual. Porque o problema do morno ali no texto ali é porque ele está convencido. Então devemos, pastor, nos preocupar com os pecados espirituais. Nós como cristãos, nós como crentes devemos ter... Para os espirituais não passar batido. Então você tem que preocupar com os dois, né? Isso. Porque senão você acentua demais os pecados morais e às vezes é um soberbo e não sabe. Às vezes é um presunçoso, às vezes é um desobediente, às vezes é um invejoso, etc, etc, etc. E às vezes a pessoa pensa que por não estar em adultério, não estar fornicando, não estar bebendo, fumando, usando droga ou coisa do tipo, que ele está com a vida correta. Quando, na verdade, ele está cometendo pecados espirituais e pelo fato de não estar... O que eu conheço de pessoas que eu nunca adulterei. A gente pode citar aqui um exemplo bíblico, né? O jovem rico. Exatamente. E olha que aquele rapaz... É exatamente isso aí. E olha que aquele rapaz ali, pastor, ele conseguiu uma proeza que Jesus não fala de outra pessoa que tenha conseguido. Ele diz para Jesus diz assim, obedeça a lei e os profetas. Ele disse, eu tenho feito. Jesus diz assim, disseste bem. Jesus concordou, era verdade. Ele conseguia cumprir as leis e os profetas. Sabe o que é o camarada não sair da risca? Não sair da linha? Jesus olhou para ele e disse assim, cara, mas te falta uma coisa. A avareza. Aí os discípulos olharam para Jesus e disseram assim, Jesus, então ninguém pode se salvar. Jesus disse assim, o que é impossível para os homens é possível a Deus. Logo em seguida, se eu não estou equivocado, foi no outro dia. Jesus foi para Jericó. Chegou lá em Jericó, tinha um baixinho na figueira, rico. Desceu de lá, recebeu Jesus com alegria, foi para casa. Chegou na casa dele e disse assim, olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Só que quem manda restituir 4 vezes é a lei. Então, até então, ele só está fazendo o que o moço rico fazia. Até aí tudo bem. Obedecer à lei não é impossível. Aí ele disse para Jesus assim, sem Jesus mandar, e metade do que eu tenho, eu dei aos pobres. Foi nesse momento que Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. A avareza não está no coração desse camarada. Jesus mostrou para os discípulos, naquele dia, salvando um mendigo na entrada da cidade e salvando um rico no mesmo dia. Meu Deus. Mostrando que o rico e o mendigo precisam de Cristo mesmo tanto. Meu Deus.
mesmo A jeito. mensagem de Deus, vaso. Mas, voltando ao assunto do jovem rico, se preocupou com os pecados morais Morais. E não se preocupou com a avareza. e não se preocupou com o pecado espiritual. E a Bíblia não diz que ele saiu com raiva, pastor. A Bíblia diz que ele saiu triste. Ele não saiu com ódio. Ele saiu triste pelo fato de saber que Jesus tinha falado a verdade e que ele não conseguia fazer o que Jesus tinha mandado. E ele se apoiava em cima do que ele fazia, que era obedecer à lei e os profetas. Quando Jesus disse para ele, falta alguma coisa, ele disse, mas não é possível, eu já obedeço. Está escrito, não adulterarás, eu não adultério, não roubarás, não é possível. Mas ele tinha lá um probleminha que Jesus mexeu e ele... Tem muita gente que não sai com raiva, tem gente que sai triste. Porque ele sabe que ouviu uma verdade, mas não consegue cumprir. E faltou... É o fato da contribuição, pastor. Tem pessoas que não têm nada contra a contribuição. Ele sabe que é verdade, só que ele não consegue. A avareza não permite. É uma lei do coração. Tem uma aposentada que ganha R$ 1.400 por mês que tira o dízimo com alegria. Esse é do Senhor, feliz da vida. Gasta com remédio, com tudo. E ela vai lá e leva uma alegria do mundo. E aquilo ali não faz falta nenhuma para ela, ela vive bem. Tem gente que é milionário e não consegue dar uma oferta. Mas não tem nada a ver com a quantidade ou o valor que está dando. Ele não consegue dar. Às vezes não é nem porque ele é contra, ele não consegue. O moço saiu triste porque ele não conseguia. A avareza não permitia, Mamon não permitia. Foi ali que Jesus disse assim, olha, ninguém pode servir. Foi ali que isso é entendido ali. Ninguém pode servir a dois senhores, não. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Então tem... Isso é tão forte que a única coisa que Deus chama de Senhor na Bíblia. É um Deus, né? Que entra no coração da pessoa, se torna uma idolatria. Aí tem gente que inventa desculpa, tem gente que realmente é contra, mas agora tem gente que não é contra, não. Tem gente que não consegue, porque não é liberto. Ele não é mordomo, né? Ele é dono. Mas se buscar o entendimento de Deus... Pois é, e esse exemplo de ter cuidado com o pecado, como falamos, né? Com o pecado, não só com o pecado moral, mas com o pecado espiritual. Porque se fizermos... Até na pregação do Evangelho, pastor. Você vai pregar para algumas pessoas e diz, não, que pecado que eu cometo, cara? Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém. Entendeu? Isso é... E é incrédulo. É verdade. Entendeu? Moralmente, ele é politicamente correto. Mas não consegue crer. Que nós possamos enxergar o que está dentro de nós, né, pastor? Lembra da mulher adúltera? A mulher adúltera, ela foi pega em flagrante. A lei dizia que deveria ser apedrejada e eles trouxeram para Jesus porque eles queriam pegar Jesus, na verdade. Na verdade, eles não queriam pegar a mulher. Eles queriam pegar Jesus. A mulher eles pegaram. Mas eles queriam pegar mesmo a Jesus. Aí eles levou e disse assim, olha, a lei diz, né, que tem que apedrejar. Jesus não disse assim, a lei disse, mas eu digo que não. Não. Porque Jesus não veio para revogar a lei. Jesus veio para cumprir. Se Jesus diz assim, tem que apedrejar, eles iam questionar o amor de Jesus. Se Jesus disser não tem que condenar, eles iam questionar a justiça de Jesus, né? Então, Jesus entrou com uma terceira via que eles não esperavam. Jesus disse, não, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que do maior ao menor, todo mundo deixou as pedras. Jesus olhou para a mulher e disse assim, olha, vai o quê? Não peques mais. Por que Jesus disse isso? Porque não adulterarás está escrito na pedra. Não foi na pedra que Moisés fez as leis? Jesus não vai tirar da Bíblia o não adulterarás. Mas quando a mulher chegou, Jesus estava escrevendo na terra. Jesus não vai tirar o adultério da Bíblia, mas ele pode tirar o adultério do adúltero. Da Bíblia ele não vai tirar. Da lei ele não vai tirar. Ele vai tirar da pessoa. Olhou para a mulher e disse, não, o não adulterarás continua lá. Agora de você eu tiro. Sai daqui e não faz mais isso.
Glória a Deus. Sai daqui e não seja mais adulto. Você está perdoado. Os teus acusadores te condenaram? Não, eu também não te condeno, não. Glória a Deus. Você está perdoada. Glória Agora a vai e Deus. não faz de novo. Vai e sai daqui, porque da lei eu não vou tirar. Eu não vou lá na Bíblia tirar. Ó, a partir de hoje pode adulterar porque você gosta. Não. Agora eu consigo tirar de você, se você permitir. É o caso da avareza e de qualquer outro pecado. Deus não vai tirar da Bíblia, mas pode tirar de nós. Glória a Deus. E que Ele tire de nós, né, aquilo que não Em nome agrada de a Ele. Jesus. Isso aí. Que Ele tire de nós aquilo que não agrada a Ele, porque eu quero que a lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Então, o que é que a lâmpada faz? Ela traz clareza àquilo que... traz luz àquilo que precisa realmente aparecer, que está escuro, Isso. que eu não estou vendo. E se houver em nós um mal, está escrito nos Salmos assim, ó, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Se houver em nós um mal, pastor, e que pode haver, principalmente em mim pode haver, que seja como no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim, olha, o bem que eu quero fazer o bem. Eu não consigo. Agora o mal que eu não queria fazer, esse eu faço. Que haja esse entendimento, que se houver um mal em mim, eu preciso saber que é mal. O que eu não posso fazer é o mal e pensar que estou fazendo bem. Que é o que eu disse ontem sobre relativizar. Então, se é mal, é mal. Olha, por que você faz isso, irmão? Porque é mal, cara. Eu estou fazendo, mas é mal. Está errado. O que eu queria fazer não era isso. Eu queria fazer o certo. Não justifica, né? Isso, não justificar. Eu queria fazer o certo, mas infelizmente eu fiz o errado. Agora, quando você diz, não, o que eu fiz não é errado, aí você relativizou. Então, se houver um mal em você, que seja mal mesmo, que você veja como mal, não veja como bem. Porque aí você tem uma chance de daquele mal um dia sair de você. O problema é quando as pessoas relativizam o pecado e acham que não tem problema mais ele fazer. Eu não sei como é na vida das pessoas, mas o mal em mim é algo que me angustia, é algo que me deixa triste, para baixo. Eu não quero ser essa pessoa, eu não quero falar assim, eu não quero agir assim, eu não quero pensar assim, me muda. Essa luta nossa, ela tem que ser diária, Verdade. constante, incessante. E eu acredito que isso aí vai durar até Jesus voltar. Isso. Deve ser uma luta. É uma luta diária. Para que estejamos... Nós não somos perfeitos, né? O Paulo disse, a gente não existe perfeição em nós, mas nós estamos buscando a perfeição, que é a perfeição do corpo incorruptível, né? Que é lutar pela fé que uma vez nos foi dada. É matar um leão e um urso todo dia. É lutar. Paulo disse assim, eu esmurro a minha carne. Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Irmão, é uma luta diária. Uma luta contra você mesmo, contra suas vontades, contra seus desejos, contra suas tendências. Isso. A salvação, pastor, eu vejo plenamente, a salvação não está na perfeição de ninguém. Davi não venceu Golias, porque Davi não tinha chance nenhuma com Golias, era zero. A chance de Davi com Golias, zero. Davi desse tamanho, o gigante desse tamanho. O gigante guerreiro desde a mocidade. Davi nunca tinha lutado com um homem... numa guerra, só já tinha matado o leão e o urso, mas Davi atirava pedra com funda, não tinha uma espada na mão. Davi não venceu porque Davi tinha chance, Davi venceu porque Davi lutou. Então quem vai vencer não é o forte, é quem luta. É quem luta. Meu Deus. A gente tem que lutar. Deus tem que ver em mim esse desejo, o desejo de fazer o bem, o desejo de melhorar. Agora, quando Deus olha para mim e me vê conformado com quem eu sou, com o que eu faço, aí complica. Aí eu estou caminhando para o caminho da cauterização. É onde a pessoa não vai sentir mais. E tem um grupo de pessoas que, segundo a Bíblia, isso aqui que eu vou dizer é pesadíssimo, é o grupo que eu não quero fazer parte desse grupo nunca, que Deus me guarde a minha alma. É quando a Bíblia diz que Deus os entregou. Meu Deus. Sabe o que é Deus entregar, pastor? É o que Deus disse lá, o meu espírito não contenderá mais com o homem. É Deus olhar para uma pessoa e dizer assim, é isso mesmo que você quer? Olha quanto tempo que eu estou falando, muda, melhora. Não melhora não, é assim que eu quero ser. Então tá, eu te entrego. Pode fazer tudo o que você quiser. Meu espírito não contende mais com você. É por isso que não existe arrependimento nesse grupo.
É por isso que não existe dor no coração, arrependimento, aquela dor profunda de se envergonhar pelo que fez. Não tem. Esse grupo não tem. E não vai ter, porque eles foram entregues. Deus os entregou. Romanos, que até algumas 1. pessoas perguntam, né? Diz assim, mas será que essas pessoas não sentem, não sabem que estão fazendo errado? Não, porque foi entregue. E Deus os entregou Cauterizou. ao seu bel prazer. Cauterizou. Não, eles foram entregues. É isso que vocês querem? Então faça. Você quer ser isso mesmo? Beleza. Porque ali aí chega também o lutou caminho contra a vontade de Deus. Aí chega depois o caminho da apostasia, né? Aí já era. E a apostasia não tem volta. A apostasia não tem volta. A Bíblia diz que uma vez tendo sido iluminado, não volta a luz mais. Aí não é cair na fé, é cair na graça, né? Que cair na fé levanta. Se você chegar para uma prostituta desviada do evangelho agora e perguntar para ela, a salvação está em quem? Ela vai dizer em Cristo. A verdade é o quê? A Bíblia. Quem é o Salvador? Jesus. Você pode perguntar isso para um noiado, para uma prostituta, para um travesti, para um bêbado, para um drogado, porque ele caiu na fé. Agora chega para um apóstata e pergunta para ele onde está a salvação. Chega para um apóstata e pergunta para ele onde está a verdade. Ele vai contestar a Bíblia, ele vai contestar Cristo, ele vai contestar a divindade de Cristo, a veracidade da palavra. Porque ele não caiu da fé, ele caiu na graça. Não volta à luz mais não. Meu Deus. É um pecado imperdoável. Quem cai na fé levanta. Muito desviado ainda vão voltar. A Bíblia diz que a ovelha voltou para o aprisco, a dracma voltou para o colar e o filho voltou para casa. Mesmo depois de estar perdido. Haverá um tempo de restauração. Né? Agora apostasia não tem não. Tem restauração para apóstata não. Esse pessoal aí que contesta a Bíblia, fala em verdade sobre o Evangelho, diz que a Bíblia está ultrapassada. Pode, não precisa nem orar, isso não tem salvação mais não. Isso aí tá, não volta à luz mais nunca. Então nós que estamos falando sobre esse cuidado com o pecado, né? Entramos nesse assunto, cuidado com o pecado, e enfatizamos esse cuidado de ter cuidado com o pecado não só moral, mas também com os pecados espirituais. Mas com os pecados espirituais. Quer que você tem como deixar uma mensagem conclusiva, pastor, acerca desse tema, porque nós aprendemos muito já nesse episódio, muitas coisas que foram faladas aqui, mas o que é que você pode deixar de conclusivo para quem está em casa nos assistindo? Pastor, eu vou deixar sobre um dos temas mais perguntados pelas pessoas, que nunca conseguiram assimilar, como eu também tive extrema dificuldade, e acredito que milhares, milhões de pessoas têm. As pessoas perguntam assim, olha, pastor, mas o que é blasfemar contra o Espírito Santo, né? Tem muita gente na igreja que tem medo, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Tá? A maioria das pessoas que pensam isso, na verdade, não blasfemou. Quando Jesus disse isso, aquele que blasfemar toda blasfêmia contra Deus e toda sorte de pecado será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será. Jesus disse aquilo para um escriba, que diz que Jesus expulsava os demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Ele sabia, como escriba e conhecedor, que não era por Beelzebu. Ele sabia que não era. Mas por causa da sua ira pessoal, porque ele era contra o que Jesus pregava, porque ele era contra o que Jesus falava, ele usou a influência de escriba e conhecedor que ele era para dizer que Jesus expulsava demônio por Beelzebu, para dividir as opiniões. Então não é de Deus, né? É por Beelzebu. Então ele usou o conhecimento que ele tinha para atribuir algo de Deus ao diabo. Aí Jesus disse, cuidado, cara, o que você está fazendo não tem perdão. Então cuidado para você não atribuir as coisas de Deus ao diabo. Se você ouvir alguma coisa que você não concorda, ou se você ouvir alguma coisa que você discorda, no mínimo, então fique em silêncio. Porque de repente você pode ouvir alguma coisa de Deus e atribuir aquilo ao diabo, e com isso cometer uma blasfêmia. Mas só que isso tem que ser de forma consciente. Para configurar a blasfêmia, tem que ser de forma consciente. E o escriba fez de forma consciente. Ele fez por perversidade, por maldade. Então... Nós falamos nessa edição, como eu falei, sobre o pecado. E qual o maior antídoto, pastor, né?
nós sabemos, mas eu quero deixar a palavra com o senhor. Contra o pecado moral e contra o pecado espiritual, contra o pecado de uma forma geral, o que é que o senhor tem para dizer para a nossa geração, para que nós possamos estar fazendo contra, né? E fugindo desses pecados e vivendo os morais, pastor, os pecados morais, a Bíblia diz assim: andeis em espírito e não cumprireis, né, as concupiscências da carne. Os pecados morais é mais voltado para uma vigilância, um policiamento de companhias, de relacionamentos, de ambientes. Muito importante isso. Então, onde você está, com quem você anda, o local que você está, o contexto. O senhor lembra que quando o homem mandou cortar a figueira, o vinhadeiro disse assim: eu vou cavar ao redor dela? Porque às vezes o problema de uma pessoa está ao seu redor, com quem ele anda, o que ele faz, o contexto do lugar que ele vive. Então, não tem como mudar se não mudar também o ambiente. O senhor lembra do namoro antigo, que 99% das meninas casavam virgem? Por quê? Porque namorava no sofá da sala, né? A vigilância. Isso aí era uma forma do pai e da mãe preservar a filha. Ó, vocês vão namorar aqui dentro de casa. Então, vocês vão namorar aqui e eu estou aqui por aqui. Qualquer coisa eu estou de olho. Isso aí é um cuidado, é uma vigilância. Então, quem não quer cair moralmente, às vezes você é uma pessoa de bom coração, você é uma pessoa boa. Mas, às vezes, você cai por falta de vigilância. Você está no lugar errado, com a pessoa errada, no momento errado, né? E a Bíblia não manda fugir do mal. Manda fugir da aparência. Da aparência. Pareceu que é mal, faz a curva. Agora, os pecados espirituais é mais voltado para uma introspectiva. Mas deixa eu ver essa atitude minha. Será que eu não estou sendo soberbo? Eu não estou sendo rebelde? Será que eu não... Olhar para dentro, né? Olhar para dentro de si, se pesar. Né? Fazer um balanço. Isso. Fazer uma análise, um exame pessoal. E também ouvir as pessoas sensatas que estão em sua volta. Porque às vezes você está fazendo algo que você não está percebendo, mas alguém está. Pai, cuidado. Minha esposa mesmo faz isso comigo. Ó, pode falar assim não. Ó, porque de repente eu estou fazendo e não estou percebendo. Porque tudo é sorrateiro, né? Então, a gente deve fazer esse autoexame. Né? Perceber como a gente está tratando as pessoas. Receber a palavra de Deus, que também está tratando isso no altar, né? Isso. Ontem mesmo Deus falou muito sobre isso, então ali a gente estava recebendo. Provérbios 15 diz que a palavra dura suscita a ira, né? E a palavra branda desvia o furor. Então, eu percebo assim que muita gente só prega brando porque ele não quer ver ninguém irado, né? Ele não quer ver ninguém. Mas os escritores hebreus dizem que toda exortação, ao seu princípio, provoca ira, mas depois fruto de arrependimento. Glória a Deus. Às vezes ali a pessoa fica inquieta na hora, porque a pessoa tem até a impressão de que é pessoal, né? Parece que você vai falar o nome. Eu, às vezes, estou ouvindo uma mensagem, vai falar meu nome, é comigo. Mas não é. Porque a palavra de Deus é apta para revelar até as intenções e os pensamentos do coração. Ela vai até as juntas e medula, né? Ela é penetrante como espada alguma de dois gumes. Então, essa revelação que a palavra traz, ela descortina, são nuas e patentes diante de Deus todas as coisas. E ali é o momento, a oportunidade que eu tenho de lançar para fora de mim tudo isso. Então, né? Que possamos buscar mais a Deus, buscar mais a palavra, fazer esse autoexame, dar lugar ao Espírito Santo de Deus, nos encher do Espírito, né? Fazer tudo isso que foi falado aqui nesse episódio e seguir, né? Seguir para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida e o propósito dele para alcançar aquilo que ele preparou para as nossas vidas. Exatamente. Eu quero louvar a Deus por esse episódio, pastor. Amém. Foi um prazer estarmos aqui. A alegria foi nossa. E muito obrigado por esse tempo, né, de sua disponibilidade. Sei que a sua correria é grande, mas esteve aqui conosco e você continua sendo uma bênção. Obrigado. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. Que Deus abençoe você. Eu quero agradecer ao pastor Vinícius, está aqui também no Pode Reviver, agradecer a sua equipe e dizer para os irmãos aqui uma coisa, irmão, que eu estou dizendo nos púlpitos, em todo lugar, todas as vezes
que a gente ouviu uma mensagem, um conselho, que contradiz as nossas opiniões, nunca leve isso para o lado pessoal. Ninguém tem nada pessoalmente contra alguém, e se tiver, Deus não opera nisso, porque na ira do homem não opera o poder de Deus. Toda mensagem divina é carregada de compaixão e piedade. Quando Deus falar, vamos abaixar nossa cabeça, vamos receber, tanto eu quanto você, vamos aceitar tanto as bênçãos de Deus quanto as suas correções, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o varão que é disciplinado pelo Senhor e que passa pela correção de Deus. Então, não vamos mudar essa fórmula, não. Um dia Deus carrega no colo, no outro dia Ele puxa a orelha, um dia Ele traz uma vitória, no outro dia traz uma correção, e assim a gente vai caminhando de fé em fé e de glória em glória. Glória a Deus. Né? Louvado seja Deus. Amém, amém. Mais um episódio e muito obrigado, pastor Moisés Leopoldino. Deus abençoe vocês e lembre, pode reviver.